Essa semana, o município de Cacoal recebeu uma notícia que os 4 cantos da cidade queriam saber quem seria o presidente da Câmara de Cacoal. Será que seria o vereador Valdomiro Corá ou outro qualquer colega vereador que tentou participar da eleição? Essa dúvida permeou em vários lugares, feiras, igreja, escola, zona rural, enfim, toda a população querendo saber quem é o segundo homem mais importante. O primeiro é o prefeito e o segundo é o presidente da Câmara. Eu não estou falando de nomes, eu estou falando do cargo. E aí eu preparei um discurso para falar para a população sobre a Constituição Federal e alguns jogadores de voleibol. Tem parlamentares dessa legislatura que não aceitam a ideia que o nosso município seja regido pelas normas estabelecidas pela Constituição Federal. O fato de muitos edis ignorarem a Constituição Federal não significa que o regimento interno, nem mesmo a lei orgânica de Cacoal, sejam a maior lei do país. Alguns vereadores que exercem o mandato talvez não tenham aptidão para o cargo, mas seriam excelentes atletas de voleibol. O regimento da Casa da Câmara é claro sobre a condição de elegibilidade ou inelegibilidade de vereador para o exercício do mandato. E aí eu fiquei com uma dúvida se os vereadores da base do prefeito entrou com algum pedido de cassação contra o vereador Valdomiro Corá aqui nessa Casa de Lei. Se ele não pode exercer o mandato, ele também não poderia ser candidato ao cargo de presidente da Câmara. E o que preconiza para um vereador ser candidato a presidente do Poder Legislativo? Só basta ele ser vereador eleito e diplomado pela Justiça Eleitoral. E o vereador Corá, falem o que quiser, preencheu todos os requisitos, disputou a eleição para o cargo de vereador, foi diplomado pela Justiça Eleitoral, o primeiro biênio votou no vereador João Pichek e no segundo biênio colocou o nome dele para apreciação. 12 vereadores, 2 candidatos. E o vereador Corá foi feliz porque ele conquistou mais 5 votos além do dele. Se a casa tem 12 vereadores e 6 vereadores decidiram votar no candidato A e 6 vereadores decidiram votar no candidato B, quem ganha a eleição de acordo com o regimento interno e as normas que regulamentam o processo eleitoral no Brasil, seja na OAB, seja em sindicato, em órgãos, tem alguns tipos de critério. Na OAB é a carteira mais antiga, não é a idade. No processo eleitoral da Câmara, prevalece o regimento interno. Fala que em critério de empate, o desempate será por o critério do mais idoso. E até agora eu não vi uma certidão que os vereadores apresentem contra o vereador Corá, que ele não é elegível e que ele não teve 6 votos na eleição de dezembro de 2020. Essa situação que a Câmara está passando é vexatória. E é vexatória para o Poder Legislativo. Me mostra uma razão para tirar o vereador Corá da presidência. E quando eu falo Corá, se tivesse outro candidato que tivesse 7 votos, eu respeitaria. Assim como eu respeitei o vereador João Pichek, que foi eleito por unanimidade. Essas manobras que estão sendo feitas pela base do prefeito, com o conluio de alguns servidores da casa, só demonstram a falta de capacidade da chapa contrária, que tinha o apoio de um prefeito e 2 deputados estaduais. E são esses personagens que falam que defendem a cidade. Estão olhando para o próprio umbigo, não pensam na população. Eles querem saber quanto mais melhor, quanto mais poder melhor. Cadê o sistema da balança do peso e o contrapeso? Por que o medo de deixar o Poder Legislativo fazer o seu papel? Eu não sou bajulador de nenhum político e eu não tenho nenhum tipo de benefício. Mas essa manobra contra o vereador Valdomiro Corá é uma tremenda covardia. Mas, falando juridicamente, eu devo explicar para a população. A decisão que saiu na reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal já concedeu o efeito suspensivo nos autos do mandado de segurança, até a decisão terminativa. Ou seja, se não sabe o significado da palavra terminativa, eu vou trazer para o mundo jurídico. Até o trânsito em julgado. Impetrar um agravo regimental pelos procuradores efetivos da casa, representando 7 vereadores.
e advogam contra a fazenda que o remunera. A decisão monocrática foi mantida pela Suprema Corte, reafirmando de novo o efeito suspensivo nos mesmos autos até a decisão definitiva. O termo trânsito em julgado, referente ao momento em que uma decisão, sentença ou acórdão torna-se definitiva, não pode mais ser objeto de recurso. No caso do vereador Coral, o que aconteceu agora no Tribunal de Justiça, há possibilidade de recursos. A decisão proferida na quinta-feira não é terminativa, de modo que o efeito suspensivo permanece, de maneira que o vereador Valdomiro Corá pode recorrer no cargo de presidente da Câmara Municipal. Vindo a publicação do acórdão, determinada prazo para o cumprimento ou cumprimento imediato, a decisão afronta totalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, logo, não podendo ser cumprida. Tirei um tempo do meu discurso para falar sobre isso, porque permeou na cidade a instabilidade, a insegurança jurídica. Mas isso é bom. E eles mentem tanto, mentem deslavado, que falaram nos 4 cantos que foram 7-0. São tão ignorantes que não sabem nem quantos desembargadores compõem uma Câmara Civil. Lá no Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros da Câmara que julgou a reclamação constitucional. Aqui no Tribunal de Justiça, 3 desembargadores, o relator e mais 2 desembargadores. Mas não, tem que inventar fofocas, falácias. E aí, eu estou aqui esperando o oficial de justiça chegar para tirar o vereador Valdomiro Corá da presidência da casa. Chegou até agora.